Você provavelmente ouviu falar nas leis de Hammurabi, né? O famoso olho por olho, dente por dente. São leis que inspiraram as leis da própria Bíblia, inclusive, né? Mas no vídeo de hoje eu não vou falar sobre essas leis, vou falar sobre as leis mais antigas da humanidade, que seriam as leis de Ur-Nammu. As leis foram escritas por volta de 2050, 2100 anos antes de Cristo, enquanto as de Hammurabi 1750, 1800, para vocês terem uma ideia, certo? E o que essas leis tratavam? O que essas leis falavam? Você vai compreender uma coisa muito importante, que as leis elas andavam de mão dada com a religião, isso muda, né, depois por volta do século XVI, e as leis elas andavam e andam junto com a ideia de classes sociais, você vai compreender, tá? Eu vou trazer aqui algumas para você ter uma ideia. Se um homem cometer assassinato, ele será morto, isso aí você encontra na lei de Hammurabi também. Se um homem ferir outro, ele deverá pagar uma compensação em prata. Certo? Aqui já muda, a lei é um pouco diferente, ela é um pouco mais severa. Se uma mulher casada trair o seu marido, ela será afogada. E nessa última entra a parte religiosa, porque como que acontecia isso? Eles iam lá, né, pegavam a mulher e levavam ela até um rio. E aí eles iam descobrir quem que estava falando a verdade, quem que estava mentindo, né? Porque como é que você vai saber, né? Naquela época não tinha câmera, não tinha nada, era simplesmente a palavra de um contra o outro, mas tinha a ideia do que Deus poderia resolver essa situação, coisa que existe até hoje, né? Mas enfim, vamos lá. Então, eles colocavam ela na beira do rio e falavam, ó, você vai ter que atravessar esse rio aqui. Aí o Deus das águas lá e mais algumas outras coisas, né? O Deus Enki, ele ia julgar se aquela mulher, ela realmente tinha feito, né, cometido adultério ou não. Então, se ela saísse do outro lado, tranquila, não tinha cometido. Mas, por um acaso, se ela se afogasse, acabasse, né, morrendo, é porque ela tinha realmente adulterado. Então você vê que a religião e a lei, elas andaram junto por muito tempo, inclusive muitos anos, igual eu falei, isso vai mudar por volta do século XVI, isso aí começa, não que muda ali, mas começa a mudar ali, né, e vai indo, enfim. Aí, a questão da classe social, vamos lá. Se um homem livre ferir outro homem livre, ele deverá pagar 10 shekels de prata como compensação, mas se um homem livre ferir um escravo, ele pagará apenas metade do valor. Porque existia a ideia de nobreza, pessoas livres e os escravos. Então, a pena, ela dependia muito da sua classe também, e isso acontece até os dias de hoje. E a gente vê isso acontecendo todos os dias, meu amigo, todos os dias. Justo não é, obviamente que não, né? Mas é a realidade. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual a sua opinião sobre, se fez sentido para você agora que o ser humano, ele sempre foi assim, as leis sempre foram assim, infelizmente, né? Vai fazer o quê, né? Valeu, pessoal, grato pela sua atenção e até o próximo vídeo.